vídeo do Projeto 2 nesta quarta-feira. Sejam bem-vindos, crianças, aqui no nosso canal, para no dia de hoje nós falarmos de duas datas muito importantes. As duas atividades, tanto de abril quanto de maio, Projeto 2, são atividades de data comemorativa, atividades de história, né? Porque quando a gente fala de uma data comemorativa, a gente está relembrando uma história, algo que já aconteceu. Como eu dizia no vídeo anterior, para o Projeto 1, data comemorativa nada mais é do que a gente comemorar um fato que aconteceu, um fato histórico, de algo que já ocorreu. Nas aulas de história, vocês já trabalharam, já ouviram falar, já estão por dentro da vida, né, de Tiradentes, que foi comemorado lá no dia 21 de abril, que até era um dia que era feriado. Então, vocês descobriram a história de Tiradentes, por que Tiradentes, qual era o nome dele, o que ele fez, a história da vida dele. Nós já trabalhamos sobre isso. Mas aqui nós temos ainda algumas coisas, algumas brincadeiras aqui, são atividades mais interativas, mais atividades lúdicas, para que vocês venham fazer cruzadinhas, que vocês venham descobrir palavras, venham montar a figura dele com números, com ligações de números em ordem crescente. Então, é mais sobre o Tiradentes, como nós já trabalhamos o porquê, a história do Tiradentes, aqui na data comemorativa é mais diagramas e brincadeiras mesmo lúdicas, atividades lúdicas para vocês brincar um pouco com o conhecimento que vocês já têm, certo? Mas nós temos em maio uma outra data que é megamente importante, que é o dia 13 de maio. Alguém sabe o que comemoramos no 13 de maio? 13 de maio, crianças, é uma data onde a gente trata sobre a libertação da escravatura no Brasil, a abolição dos escravos. Todos nós negros, todos nós com pele mais escura, né? Aqui no Projeto 2 tem crianças negras, tem crianças com a pele mais escura, que não são da raça branca. Infelizmente, no nosso país e no nosso mundo inteiro, as pessoas ainda separam raça branca, raça negra. Se minha pele é mais escura, eu sou negra, eu sou bege, as pessoas precisam dar nomes pra gente. E existem as raças, as etnias, as classes sociais, existem diferenças em tudo, infelizmente. Ainda não somos apenas humanos como Deus nos vê. Deus nos vê como criaturas deles, filho dele. E Deus não vê nossa pele, nossa diferença. Deus não sabe se a gente não importa se a gente tem dinheiro, se a gente é pobre, se a gente é negro, se a gente é branco, se a gente é alto, se a gente é baixo. Deus nos ama por nós sermos filhos dele, né? Assim Deus nos vê. Mas infelizmente as pessoas ainda nos veem como negros, brancos, pobres e ricos. Infelizmente. E houve, crianças, um momento terrível no nosso mundo, no nosso país e no mundo inteiro, onde todas as pessoas de pele negra eram consideradas nada, não eram nem consideradas como animais, porque animais também não merecem ser maltratados. Os negros simplesmente eram escravos, eles trabalhavam sem receber nada, apenas apanhavam, não recebiam alimentação, eram maltratados, muitos deles eram até mortos. Infelizmente, ainda acontece isso. As pessoas ainda no mundo veem negros como diferentes. As pessoas ainda pensam que um negro é perigoso, que um negro é bandido. Infelizmente, ainda existe isso na sociedade, tanto do Brasil quanto de outros lugares. Mas existiu sim uma lei em 1888, no dia 13 de maio de 1888, uma lei que libertou os negros para que eles pudessem viver uma vida livre. Vocês sabiam, se essa lei não existisse, eu, Simone, não poderia estar falando com vocês? Porque eu sou negra. A minha raça é raça negra. Então, como eu sou uma negra, eu não poderia ser professora. Negros não podiam estudar, negros não sabiam ler porque eles não podiam estudar, e os negros não tinham acesso a se relacionar com as pessoas brancas. Então, sabiam que eu não poderia ser prof de vocês? Eu não poderia nem ter esse vídeo postado na internet, porque os negros não podiam. Então,
essa lei, ela que começou lá em 1888 para tirar esses negros de ser escravos, proibir os negros de ser mortos, foi uma lei que ela tinha a ideia de fazer com que as pessoas respeitassem os negros, que os negros fossem pessoas livres, pudessem trabalhar, pudessem estudar, pudessem ter suas famílias, pudessem casar com homens brancos se quisessem, com mulheres negras se quisessem. Era uma lei que deixava as pessoas ser igual. Essa era a ideia da lei. Graças a essa lei, eu falo com vocês hoje, crianças. Então, é tão importante esse dia 13 de maio. Nunca esqueçam que é um dia importante, que graças a esse dia, você aí que é negro, ou que tem uma dinda negra, um parente negro, professor negro, algum negro na sua família, você só tem ele falando, conversando, não apanhando e sofrendo, porque existiu essa lei no dia 13 de maio de 1888. Então, o trabalho que vocês vão fazer aqui não é aula de história, é só sobre a data comemorativa, mas vai trazer para vocês aqui um texto, né? Já vai trazer para vocês um texto que quem estiver com vocês vai ajudar vocês a ler, vai ajudar vocês a entender. E é tão legal esse tema, porque vocês podem aproveitar o pai, a mãe que estiver com vocês para discutir sobre isso. Qual é a opinião da família de vocês sobre isso? Talvez vocês saibam que isso existe, né, crianças? E talvez vocês não saibam que existia isso e que ainda existe. Infelizmente, ainda os negros são tratados diferentes muitas vezes são tratados como inferior. Então, discutam sobre esse assunto na casa de vocês. Falem sobre isso com quem está ajudando vocês a fazer a atividade. E aqui tem algumas atividades mais lúdicas, né, mais de joguinhos, né? A gente tá fazendo aqui com vocês, ó, aquele joguinho de decifrar, né? Vocês vão decifrar para descobrir o nome que se diz aqui, ó. A gente vai tentar descobrir quem é essa figura. Essa mulher, essa menina, tá representando a figura da mulher que fez a lei. E o mais legal de tudo, que quem fez a lei para libertar os negros foi uma mulher. Então essa mulher conseguiu ter voz, ter autoridade para assinar uma lei que libertava os negros, que deixava a ideia dos negros serem iguais às outras pessoas. Então vocês vão descobrir o nome desta mulher através desse diagrama, através dessa brincadeira aqui, certo? Não é ainda aula de história sobre o tema, mas dá para vocês conversar bastante sobre o assunto com quem vai fazer atividade com vocês e aprender bastante sobre isso. Certo? É um tema muito importante, porque haja o que houver, vidas negras importam. Beijos, até amanhã.